Antes do Sérgio responder as perguntas, eu vou mostrar aqui, ó, que eu tô fazendo os dreads. A gente tá trabalhando aqui, ó, fabricando os dreads. Como Deus fala com a pessoa, amor? Responde primeiro. Como Deus fala com uma pessoa? Bom, na verdade existem várias formas, né, de Deus falar com uma pessoa, mas vamos falar biblicamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a primeira forma de Deus falar com a gente é lendo a Bíblia, é através da Bíblia. Segunda forma é com que Deus fala com uma pessoa através dos seus profetas, através do seu pastor, da sua pastora, né? Essa é a forma com que Deus fala com uma pessoa. Deus fala, na verdade, de todas as formas. Todas as formas, né? Deus fala em sonhos, está escrito em Jó. Isso, em Jó também. Visão, revelação. Deus usa quem Ele quer, usa uma criança, um animal, a natureza. Deus, Ele fala, assim, através dos sinais também, né? Exatamente. E Deus tem falado muito comigo através dos pensamentos. Tipo assim, eu fico, tipo que nem agora, eu tô aqui trabalhando. Aí eu fico pensando coisas assim, depois aquilo começa a acontecer, ou então Deus usa alguém para falar tudo aquilo que eu tava pensando. Aí eu percebo, falo, nossa, Deus tinha falado isso comigo mesmo. Então é bom a gente também vigiar bastante os pensamentos. Exatamente. Quando tá lavando uma louça, Deus tá ministrando Tá ali. ministrando. Às vezes a gente nem percebe, né? Que é Deus que está falando com a gente. E Deus fala de várias formas. De várias formas. Eu creio que o mais interessante, né? Lá em Jó fala, né? Que ele faz cair um sono profundo no homem, né? E o homem sonha. Para quê? Para ele selar a instrução para livrar o homem da cova. Olha só que forte que diz lá em Jó. Então, Deus, ele tem várias formas de falar com a pessoa. E a segunda pergunta é: e o que a pessoa sente? Bom, a forma... Quando Deus fala? Quando Deus fala. A própria palavra diz que o Espírito Santo testifica em nós algo. Então, quando um pastor, quando alguém está falando algo de Deus para você, você sente confirmação naquilo dentro do teu coração, né? E quando você sente dúvida, aí pode ser que não é Deus falando, porque quando Deus fala, não tem dúvida. Verdade. Entendeu? A dúvida não vem de Deus, Deus é certeza. Deus é sim, sim, não, não. Entendeu? Então, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Não, nem precisa ler. Nem precisa. Quando Deus fala, quando é Deus falando, você sente certeza. Testifica dentro do teu coração, com certeza. Amém? Quando a gente é assim mais novo, convertido, porque tudo é maturidade também, às vezes a gente não discerne, igual aquele jovem lá, Samuel, da Bíblia. Isso. Ele não sabia que era a voz de Deus. Verdade. Não era uma dúvida, era tipo assim, não estava entendendo bem. Exatamente. E olha que interessante, era uma voz audível. E a voz de Deus também, a gente sente um impacto na alma, né? Quando Deus fala, a sua alma fica impactada. Exatamente. Com a grande testificação daquilo que ele está falando. Então, o inimigo, ele quer roubar isso daí também, viu, amor? Comunicação, né? A comunicação é a testificação. Testificação. Então, quem trabalha com a dúvida é o inimigo. Então, às vezes, ele traz essa dúvida. Ah, não é Deus que está falando, não. É coisa da minha cabeça. Porque, tipo assim, quando Deus, a gente sente a testificação. Tipo assim, as coisas se fecham quando Deus fala. Ou então a sua alma fica impactada. Aí parece que é tão assim verdadeiro e tão real que você não quer nem acreditar. Tipo, ai, mas tá muito bom. Muito claro, será? Não sei o quê. E é assim que Deus fala mesmo. A gente sente a testificação mesmo. Testificação. Tipo assim, se eu contar, ninguém acredita. Então aí é Deus que tá falando mesmo. Terceira pergunta. O que sente a pessoa quando erra perante Deus? Bom, vamos lá. Primeiro, pecado, né? Vamos falar assim. O que é pecado? O que é, né? É errar o alvo, né? Significado de pecado. Mas eu acredito que o sentimento principal que nós sentimos quando nós erramos perante Deus é a tristeza.
E também você sente uma testificação que você está errando, né? Deus também Deus também te mostra, ele também testifica dentro de você que você está errando. E como? Principalmente com tristeza. Você se sente triste, você se sente tipo assim, ó, não foi legal, sabe? Esse sentimento de repulsa é Deus falando com você que não tá certo, entendeu? Mas eu acredito que é principalmente a tristeza. Você está sentindo que você está errando, entendeu? Essa pergunta é de alguém que tem muito temor a Deus, né? Porque quem não tem temor não tá nem aí, né? Pra se tá errando ou não. É verdade. É de alguém que tá querendo acertar. Quarta pergunta. Eu acho a pergunta mais interessante. Entrar em uma briga é pecado? Forte essa pergunta, hein? Verdade. E não é polêmica, mas é difícil de responder. É. Porque assim, na verdade, que briga? Que tipo de briga você está se referindo? Na verdade, vamos falar assim num contexto mais assim geral. É errado você viver brigando, né? Você brigar com o vizinho. Por quê? Porque na verdade o Espírito Santo, nós temos que buscar os dons. Não é verdade, amor? A gente tem que buscar os dons. É. E quando nós buscamos os dons, Deus nos dá paciência, nos dá longanimidade, nos dá discernimento, né? Em Provérbios 15 fala, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então quando você tem sabedoria, você não responde a afronta na hora. Você escuta e espera o tempo certo para poder sair da briga, para poder não entrar numa briga. Então existe isso também, de você ter que entrar numa briga ou de você ter que trazer, de repente, uma palavra mais dura, mas dentro da palavra, e futuramente aquilo vai entrar como uma semente. Não sei se está dando para entender. Entendeu? Ó, em 2 Timóteo diz assim, ó, fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e virem a conhecer a verdade. Foi isso que eu tentei explicar. Entendeu? Então, tudo vai depender da ocasião. Mas parece também que essa pergunta tem duplo sentido, né? Exatamente. Tipo assim, entrar numa briga, tipo assim, pra bater de frente com alguém ou entrar numa briga de alguém. Em geral, não é bom entrar numa briga, não é bom brigar, Mas nunca é bom. tem coisa também que é inevitável, né? Se é o seu filho, por Exatamente. exemplo, que tá numa briga, às vezes a gente age no automático. Por isso que é importante os frutos do Espírito Santo. Porque até quando você age no automático para entrar numa briga, você vai ter talvez paz. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. É impossível. Se a Bíblia fala isso é porque uma hora a gente vai irar. Né? Então, irai-vos e não pequeis. Exatamente. Eu acho assim, se a briga te faz pensar na possibilidade de entrar na briga ou não, certamente já não vale a pena entrar. Porque tudo que te faz pensar, né, relacionado a uma briga, entro ou não entro, é porque não vale a pena. Não vale a pena. Agora, quando é uma briga no automático, que quando você vê ali, você já entrou e já explodiu, você tem que ter domínio próprio. Porque o cristão, quando ele está na fiação com o Espírito Santo, ele sempre vai estar ligado com Deus, independente do que aconteça. Principalmente na hora da dificuldade de uma briga aí. Exatamente. Então, irai-vos e não pequeis. Exato. Mas isso não quer dizer que você pode sair entrando por aí nas brigas. Eu, hoje em dia, não estou entrando em briga de ninguém e estou pagando para não entrar em briga nenhuma. Como eu li aqui, ó. Fique longe das discussões tolas e sem valor. Entendeu? Então a Bíblia está aconselhando a não entrar, na verdade, né? A indignação... Isso, pode falar. A indignação, ela traz o roubo também. Quando a gente fica indignado, às vezes você nem está indo na briga, mas você já se indignou,
ali você já começa a perder a sua bênção. Exatamente. Eu perdi muito com isso, né? É verdade, amor. Tem coisa que não vale a pena nem responder, mas a gente é fraco. Nós somos fracos e pecadores. Então essa pergunta é muito boa mesmo. Muito não boa. vale a pena não, resumindo, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena. Mas às vezes a gente, quando vê, já tá lá. Entendeu? Mas aí entra esse versículo que você falou também. Irai-vos e não pequeis. É. Entendeu? Exato. Então é isso. É isso. Glória a Deus.